Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse nosso vídeo tutorial a respeito da nossa planilha do sistema de controle fisiológico do treinamento físico. A gente, como treinador, como fisiologista, pessoal envolvido aí com o esporte, envolvido com a prescrição do treinamento, sabe da importância de se ter um controle fisiológico da carga interna. A grande maioria dos profissionais, dos professores e treinadores entende muito bem a respeito da prescrição teórica do treinamento físico. Ou seja, aquela periodização que nós colocamos na planilha de Excel ou colocamos no papel e presumimos que o atleta irá realizá-la e também obter resultados específicos sobre aquela nossa prescrição de treinamento. Entretanto, a literatura tem nos mostrado que para uma mesma carga de trabalho, mesmo percentual de carga de trabalho, as respostas desta carga que nós consideramos externa, dentro da parte fisiológica, aquilo que nós consideramos como carga interna, tem se mostrado diferente entre os sujeitos. É aquela concepção de individualidade biológica. Eu vou exemplificar um pouco melhor isso para vocês. Se nós pegarmos e prescrevermos a intensidade de treinamento num agachamento para 3 séries de 10 repetições com 80% da carga máxima dos indivíduos, nós teremos respostas fisiológicas da perda de potência, da perda de força, bem como a velocidade de recuperação desses diferentes sujeitos, independentemente da carga ser igual percentualmente e o volume também. Dentro dessa expectativa toda do controle fisiológico, eu desenvolvi este material que eu vou mostrar para vocês agora. É uma planilha de controle de carga fisiológica, das respostas fisiológicas do treinamento. Então preste atenção que eu vou te mostrar algumas coisas bem interessantes a respeito disso. Nessa nossa primeira página aqui, quando você abre o sistema, dá de cara com esta informação. Bem-vindo ao sistema de controle fisiológico do treinamento físico. Essa planilha foi desenvolvida com o objetivo de facilitar a análise das respostas fisiológicas do treinamento. Logo abaixo está um passo a passo de como realizar o preenchimento dos dados e, em seguida, a visualização dos resultados obtidos. O primeiro passo: preencha o nome do atleta, do sujeito que vocês pretendem avaliar e controlar. O segundo passo é preencha a data de início que você vai começar a fazer o controle das variáveis. Em seguida, você vai clicar neste ícone que está mostrando aqui, que está escrito dados. Quando nós clicamos aqui, nós vamos para a célula de carga de dados. Na sua planilha, essa célula ela está em branco, ela não aparece esses números. Então aqui eu tenho já uma preenchida, completamente preenchida para as 8 semanas de treinamento e controle que eu quero realizar. Dentro disso nós temos aqui uma orientação, o como preencher os valores na tabela aqui do lado. Então a massa corporal ela é medida numa balança, expressa em quilos. A pressão arterial sistólica e diastólica ela é medida com um equipamento chamado esfigmomanômetro. Ele pode ser analógico ou digital e ela é expressa em milímetros por mercúrio. A duração é o tempo total de trabalho de treino que esse sujeito fez. Então a sessão vai ser dada em minutos. 40, 50, 60, 120 minutos, aí vai depender muito da periodização que você vai realizar. Nessa outra parte nós temos a frequência cardíaca, que é medida na contagem da pulsação cardíaca durante 1 minuto, que é expressa em batimentos por minuto. Eu aconselho que você use um frequencímetro, um equipamento para medir o batimento cardíaco dos sujeitos. Nessa outra parte nós temos 2 links clicáveis. A desidratação, que ela é avaliada pela coloração da urina e ela é expressa em uma escala que vai de 1 a 10. Nós vamos direto para ver essa tabela. Clicamos e nós vamos olhar a tabela de classificação. Então nós vamos atribuir a classificação de 1 a 8 conforme a coloração da urina, utilizando como base esse quadro. Se o sujeito estiver com a urina bem clarinha, bem transparente, nós vamos dizer que ele está com a hidratação 1, muito bem hidratado. Conforme
vai escurecendo a cor da urina, nós vamos colocando valores até desidratação extrema. Clicando nesse ícone, nós voltamos para a parte de carga de dados. Aqui, nesse outro link, nós vamos ter a percepção subjetiva de recuperação e a de esforço. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Clicando no ícone, nós vamos ver a escala de percepção de esforço e a de recuperação. Notem que elas invertem os processos. Nós temos 1 para nenhum esforço, 2 para pouco esforço, 3 para esforço moderado, 4 esforço médio, 5 esforço alto, 6 esforço grande e assim até a fadiga. É muito importante que o atleta se familiarize com essas planilhas e com essas escalas, podendo transferir exatamente aquilo que ele está percebendo do treinamento. Já a escala de recuperação, ela inverte. 10 é bem disposto, bem recuperado, 9 disposto, 8 totalmente recuperado, 7 muito recuperado, 6 bem recuperado, 5 recuperado, 4 suficientemente recuperado até nada recuperado ou não recuperado. Então nós vamos atribuir ao esforço 1 como pouco esforço e 10 como fadiga máxima. E na escala de recuperação nós vamos dizer que 1 é não recuperado e 10 é totalmente recuperado, bem disposto e assim por diante. Beleza? Clicando nesse link novamente, nós voltamos para a nossa tabela. Então nós vamos preencher diariamente essas informações. No primeiro dia de treinamento, a massa corporal, a desidratação, a frequência cardíaca, a pressão sistólica, a pressão diastólica, a percepção subjetiva de recuperação. Depois do treinamento, novamente, a massa corporal, a desidratação, a frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica, diastólica e agora a PSE, a percepção subjetiva de esforço. Notem que é importante colocar a duração do treinamento e automaticamente nós teremos o cálculo de carga. Vejam como vai acontecer. Eu vou tirar o valor de duração e nós vamos ter o valor de carga zerado. Então eu coloco o valor de duração da sessão, 60 minutos, ele calcula o valor de carga. Se eu tirar a PSE, ele também não vai calcular a carga. Então, a partir de PSE e duração, eu consigo ter um acompanhamento da carga subjetiva de esforço daquele nosso atleta, aquele sujeito. Após preencher todos esses dados, ou os dados da primeira semana, segunda semana, 3 dias e assim por diante, você vai conseguir verificar cada uma das variáveis de maneira individual, em gráficos extremamente intuitivos. Notem, na massa corporal, nós temos os valores diários no primeiro mês, no segundo mês, os valores médios das 8 semanas de treinamento e os valores médios dos 2 mesociclos, dos 2 meses de treinamento, primeiro e segundo. Se eu clicar na desidratação, vai aparecer também o controle de desidratação, valor pré, valor pós, valor pré, valor pós. Obviamente que o valor pós da desidratação vai ser quase que sempre maior, devido à perda de água, devido à desidratação da sessão de treinamento. Então nós temos que verificar se há recuperação dessa hidratação ao longo do tempo. Então nós temos frequência cardíaca, as flutuações, pressão arterial, percepção subjetiva de esforço, os dados todos aqui flutuando conforme as respostas. Na aba carga, que é o que mais vai fazer sentido para nós, nós vamos clicar nessa aba carga e nós vamos ter os valores diários das cargas, nós vamos ter do primeiro mês, do segundo mês, os valores semanais da primeira, segunda, terceira até a 8ª semana e os valores das cargas dos meses, mês 1 e mês 2. A partir disso, nós podemos notar aqui que as cargas flutuaram, tiveram uma queda, um aumento drástico na 8ª semana, que no final das contas, entre a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª semana, deram um valor menor no segundo mês. Percebam agora que ao rolar para baixo, nós vamos ter um gráfico de monotonia. A monotonia é quanto que igual ou parecido está a nossa carga para o sistema fisiológico.
Nós temos uma classificação: verde, pouco monótono, zona de alerta, de atenção, zona de alerta e uma zona de risco. Treinamentos muito monótonos têm a tendência de aumentar as possibilidades de lesão. Então, estar sempre cuidando desses gráficos de monotonia é bem interessante. Monotonia não tem a ver com troca de exercícios, mas sim cargas fisiológicas muito parecidas. Então, vejam que aqui nós temos um controle, nós perdemos o controle na 4ª e 5ª semana, entrando numa zona de risco de lesão, recuperamos, conseguimos ajustar a carga para a 6ª, 7ª e 8ª, mas ainda ficando numa zona de alerta. Nesse nosso exemplo aqui, nós usamos exatamente propositalmente essa nossa flutuação, para que nós possamos demonstrar essas coisas todas. Notem aqui que a nossa carga semanal também teve uma subida abrupta na última semana 8ª. Isso será verificado aqui, nessa relação de carga de trabalho. Nessa relação, nós conseguimos verificar se a nossa carga de trabalho das últimas 3 semanas está adequada com a nossa semana corrente. Aquilo que nós chamamos de carga aguda e carga crônica. Notem que aqui eu vou trocar a verificação das minhas semanas. Se eu clicar para verificar a semana 1, o gráfico vai me dar um valor zerado. Por quê? Porque eu não tenho valor de referência. Esse valor de cálculo da relação da carga de trabalho passa a ser calculado depois da 2ª semana de treinamento. Então, a partir da 2ª semana, se eu colocar o valor, 2ª semana, eu consigo verificar como foi a carga de trabalho. A carga de trabalho com relação à 1ª semana foi ótima, ou seja, ela subiu não mais do que 10 a 15% com relação à semana anterior. Então eu venho agora e faço o cálculo para a 3ª semana. Notem que nós subimos um pouquinho para a 4ª semana, notem que nós descemos um pouquinho, na 5ª semana nós vamos descer um pouquinho mais, na 6ª semana nós chegamos no valor de destreinamento, ou seja, o valor foi muito abaixo do esperado. Esse sujeito, se continuar com esses níveis de treinamento, irá perder condicionamento. A 7ª semana, então, nós vamos verificar que nós retomamos para um valor ótimo e propositalmente, notem, a 8ª semana eu puxei um valor de carga muito alto e isso me levou para uma situação de zona de risco de lesões. Então essa planilha ela permite que você, treinador, controle as respostas fisiológicas do seu sujeito, do seu atleta, do seu aluno, verificando massa corporal, hidratação, frequência cardíaca, pressão, e também consiga verificar as flutuações de carga percebidas pelo seu atleta, além das percepções de recuperação. Com estes dados, nós vamos conseguir verificar se o treinamento está monótono ou se ele tem uma relação de carga de trabalho inadequada com relação às semanas anteriores. Vejam a possibilidade que esse tipo de controle permite para você. Você que está aí em casa, você que prescreve treinamento, que faz assessorias online, se você passar esses dados para o atleta, para o aluno, coletar esses dados de massa corporal, desidratação, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e diastólica e percepção subjetiva de recuperação e de esforço, você vai conseguir ter um controle excepcional da sua prescrição de treinamento, melhorando drasticamente a relação de benefício e resultados que os alunos vão ter, evitando lesões, evitando desistências e assim fazendo um quadro de prestação de serviço um pouco mais adequado, um pouco mais de sucesso na sua carreira. Ótimo, espero que você tenha gostado desse vídeo introdutório sobre a planilha e consiga aprender e aplicar muito esses conceitos relacionados. Nós estamos elaborando também agora um e-book que você vai ter acesso para ler sobre este material, esse vídeo, e poder usar a planilha de maneira cada vez mais eficiente para os seus alunos e atletas. Um abraço e não esqueça de adquirir a sua planilha de controle fisiológico.